Você já é um professor graduado e tem interesse em entrar na Prefeitura de São Paulo? Ou você é um estudante de graduação, mas já quer ter o seu cargo público garantido? Ou até mesmo já é um professor efetivo em outra rede de ensino e quer entrar na Prefeitura de São Paulo, que é uma rede mais rentável? É o seu caso? Então esse vídeo é para você. Eu estou aqui para te ajudar a estudar para o concurso público da Prefeitura de São Paulo para professor neste ano de 2022. E esse vídeo vai tratar especificamente da prova objetiva para PEB 2 e para professor do ensino médio. Para quem não me conhece, meu nome é Meire Domingues, sou professora e há anos eu trabalho com formação de professores e também para concurso público, além, é claro, de ser professora da educação básica da rede pública. Então, nós vamos conversar hoje sobre a organização da prova, como é que essa prova está pensada, organizada, especificamente a prova objetiva. Então, se você tem interesse, se você já fez a sua inscrição para fazer o concurso, então esse vídeo é para você. Então, nós sabemos que tem um prazo para você poder fazer a sua inscrição para o concurso público, e se você ler o edital, esse concurso está dividido em 4 etapas. Vai ter uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, uma prova discursiva, em que você vai ter de escrever uma redação, que também é de caráter eliminatório e classificatório. Terá uma prova prática, que você vai ter que fazer um plano de aula e lecionar, também de caráter eliminatório e classificatório. E, por último, a avaliação de títulos, que é apenas classificatório, ou seja, você pode melhorar a sua classificação se você tiver os títulos. Se você tem dúvidas sobre cada uma dessas etapas, tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro como cada parte está pensada pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, que é a banca que vai fazer esse concurso público, que vai organizar esse concurso. Então, é só você dar uma olhadinha aqui no canal, que tem um vídeo falando sobre isso. Porque hoje nós vamos falar detidamente sobre a prova objetiva, tá? A prova objetiva, para os cargos tanto de PEB 1 quanto de PEB 2, ela vai ser feita no total aí de 4 horas e meia, e junto ainda tem a prova discursiva. Mas saiu um edital no dia 1º, retificando o primeiro edital que trazia os conteúdos programáticos e a referência bibliográfica dessa avaliação. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo. Se porventura você não acompanha o site da FGV, não observou as mudanças, possivelmente você está estudando com conteúdo já desatualizado. Então, é sempre bom ficar atento, ficar atenta ao que está previsto no site, o que consta no site da FGV. E o que apareceu no edital do dia 1º? Fez uma nova organização quanto à prova objetiva do professor PEB 2 e de ensino médio. Isso também aconteceu para professor de PEB 1 Educação Infantil, mas eu não trouxe o quadro do pessoal de PEB 1 para esse vídeo. A gente vai falar especificamente para o professor PEB 2, tá? Então, o que mudou? Veja que eu coloquei uma seta aqui, né, nesses quadros, porque permanece a estrutura, né, com os 3 módulos. Então, módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Volto a dizer, para quem não assistiu o vídeo anterior, né, que esses módulos, eles são importantes porque cada um tem um peso diferente. No momento em que vai ser feita a classificação e precisa colocar o desempate, eles vão sempre olhar a questão dos módulos. O módulo 3, ele vale mais. Ele tem uma nota maior, um peso maior no momento da classificação, quando vai constar, né, a lista de classificados. Então, se você acertou mais questões no módulo 3, numa questão de empate, possivelmente você vai ficar na frente. Tem outros critérios, que eu também explico no vídeo anterior, que vale a pena você dar uma olhada. Mas, observando aqui a estrutura, o que mudou? No módulo 1, antes, estava previsto apenas língua portuguesa e informática. O que foi acrescentado? A legislação específica que estava no módulo 2. Eu penso que faz realmente mais sentido. Por quê? A legislação ela estava no módulo 2, com a mesma quantidade de questões, eram 4 questões, e cada uma valendo um ponto. Ou seja, é o mesmo peso das outras questões do módulo 1. Língua portuguesa, são 10 questões, cada uma valendo um ponto, que dá um total de 10. Informática são 6 questões, que dá um total de 6 pontos, porque cada uma vale um ponto.
E legislação também, 4 perguntas, cada uma valendo um ponto e dá um total de 4 pontos. Então, isso tudo ficou agora no primeiro módulo. Módulo 2. O módulo 2 teve uma grande alteração, porque antes estava posto que era a questão dos fundamentos pedagógicos para esse módulo 2. E agora eles colocam que são os currículos e as orientações didáticas. Serão 10 perguntas, cada uma valendo 2 pontos, totalizando 20. Nós vamos falar mais detidamente sobre cada um dos módulos, mas eu já adianto que esse módulo 2 ficou até mais fácil para estudar. Por quê? O material que você precisa recorrer, procurar, é o material da própria prefeitura, o material que a própria prefeitura organizou, que ela mostra as diretrizes do currículo para a sua área de interesse, quais são as orientações didáticas, ou seja, como você deve conduzir a sua aula dependendo da sua disciplina. Então, esse material é da própria prefeitura, ou seja, muito mais fácil de achar e estudar. E, por fim, vem o módulo 3, que ele coloca como conhecimentos específicos, que são 30 questões valendo 60 pontos. Apesar de chamar conhecimentos específicos, vocês vão perceber que nesse último módulo terão questões, perguntas que são gerais, que valem para todos os professores que são PEB 2 e de ensino médio, e sim terão questões específicas destinadas à sua disciplina, à sua área, que eu explico um pouquinho mais à frente. Mas observando esse quadro, então, permanecem os 3 módulos, mas tem uma alteração dentro de cada módulo. Módulo 1, o que alterou? Permanece que terão 10 questões de língua portuguesa, cada uma valendo 1 ponto. Entretanto, a forma que está descrita a questão dos conteúdos programáticos teve uma alteração. Porque antes a gente observa que eles estavam muito mais conteudistas. Eles colocaram que cairia ali gêneros textuais, então a gente tem que conhecer os tipos de texto. Cairia também interpretação, mas também estilística, que vai falar um pouco de figuras de linguagem. Vai cair questão voltada para semântica, para análise sintática e morfológica, ou seja, a questão do sentido da palavra, a questão da estrutura de uma frase, de uma oração, a questão de classes de palavras, que abarca essas 3 áreas do conhecimento. Pontuação, uso da crase, ortografia, acentuação e variação linguística, que seria a variação da norma culta. Então, tudo isso já estava discriminado na parte de língua portuguesa. Então, a gente observa que tinha um teor mais conteudista. Agora, veja a forma como está descrita, né, a parte de língua portuguesa, a área de língua portuguesa, que vai cair na prova. Diz que vai avaliar a concepção de linguagem verbal em seu processo de interlocução e sua relação com todas as áreas do conhecimento, quanto ao domínio das capacidades de leitura e de escrita para os diferentes gêneros e práticas sociais. Ou seja, ele vai perceber se realmente você está usando a língua portuguesa, a língua verbal, para se comunicar e como é que você observa que essa língua ela se estrutura no momento da interlocução, das relações com os diversos conteúdos. Então, pode cair perguntas de várias áreas, de áreas diversas, possivelmente no movimento de interpretação, mas também do uso da língua. E o uso da variedade culta da língua escrita para a produção de texto. Parece que não, mas se ele diz que vai cobrar a variedade culta da língua escrita, ele vai cobrar a parte da gramática. Então, você tem que respeitar as normas. Então, vai cair, mas dá uma sensação, uma percepção que vai estar muito mais contextualizado do que antes, do que a proposta anterior. E ali, leitura e compreensão de texto. Então, o que muda? O que muda é que, possivelmente, a prova vai estar mais contextualizada, vai ter um texto que vai abarcar não só a interpretação de texto, mas também os aspectos gramaticais. Na parte de informática, antes, no primeiro edital, observa-se que era muito mais uma cobrança operacional, que a pessoa conhecesse os componentes do computador, conhecesse comandos para fazer o uso tanto do Windows quanto das outras ferramentas, dos aplicativos da família aí, do Office, do Word, do Excel. E também tinha, né, no finalzinho ali da descrição, algo voltado para a concepção de educação na era digital. Mas estava muito mais com viés técnico. E o que a gente percebe agora? A gente percebe que vai ter a utilização de diferentes linguagens midiáticas para o desenvolvimento das práticas educativas, apropriação tecnológica. Então, está muito mais voltado
para a questão do uso da informática voltada para a educação. Não apenas para o conhecimento técnico, mas de que maneira que esses recursos podem favorecer a prática em sala de aula. Tanto é que a gente observa que agora tem, antes não tinha, mas agora tem referências bibliográficas, o que a gente precisa ler voltado para a informática. E é um movimento da educomunicação, que é a informática, né, que são a TIC, né, as tecnologias de informação e comunicação, voltadas para a educação. Bom, novamente, né, um viés mais contextualizado, mostrando o uso realmente dessas ferramentas para a educação. Na legislação, anteriormente, a gente observa que tinha um número menor de documentos que apareciam ali também no módulo 1, mas dentro do restante da bibliografia não estava tão especificado. E agora, nesse módulo 1, aumentou, teve um aumento no número de leis, documentos e publicações municipais. Então, vocês percebam aí que tinha, por exemplo, 8 leis e documentos federais, 9 decretos e portarias e 3 publicações municipais. Só das publicações municipais foi para 25. Então, aumentou aí o repertório, né, a bibliografia, teve um acréscimo considerável. Em cima, então, dessas 3 áreas é que vai compor a nota do seu módulo 1. E o módulo 2? Bom, o módulo 2, como eu falei anteriormente, ele estava voltado para os fundamentos da educação, mas quando a gente fazia a leitura do que estava descrito, tinha ainda algo solicitando voltado para processos de ensino e aprendizagem, pedagogia da infância. Isso me causou uma estranheza. Por quê? Porque esses processos de ensinar e aprender estão bem voltados para a questão de letramento, alfabetização, que é um conteúdo muito comum para as provas de PEB 1 e professor de educação infantil. Para PEB 2, normalmente não consta isso, né? E tinha dentro da bibliografia, né? Constava no primeiro edital. Dá uma impressão que foi pego tudo ali muito sem pensar e colocado, porque não tem muito uma característica para a área de PEB 2 e ensino médio. E aí eles fizeram essa retificação, alteraram, agora sim está mais coerente, porque eles pegaram agora os currículos e as orientações didáticas do próprio município. Quantos documentos são? Eu posso dizer para vocês que eu olhei de todas as áreas, de todas as disciplinas, tem uma média aí, tem disciplina que só tem um documento para estudar no módulo 2, tá? Que é só o currículo, vamos supor física. Quem vai fazer prova para física só vai ter o documento que mostra o currículo, o que se espera no ensino de física na rede, na Prefeitura de São Paulo. E tem outras áreas, por exemplo, como língua portuguesa, que é um pouquinho maior. Por quê? Tem o currículo para o ensino fundamental, tem o currículo para o ensino médio, tem o currículo para a educação de jovens e adultos, a EJA, e tem 2 orientações didáticas para a língua portuguesa. Então, dá um total aí de 5 documentos para quem for prestar língua portuguesa. Os outros, normalmente se tem, por exemplo, educação física, né? Para o ensino fundamental e para o ensino médio, então terão 2 currículos, um para cada segmento, né? E uma orientação didática, então terão 3 documentos para você poder estudar. Volto a dizer, o módulo 2 ele é bem específico para a área de conhecimento que você está prestando. Para achar os documentos é um movimento fácil, porque são os documentos da própria prefeitura, em que você pode estudar por conta. É possível estudar o módulo 2 por conta. Já o módulo 3, ele é o maior módulo, ele tem um número de referências bibliográficas mais extensa, né? Tem uma listagem mais extensa, e também do conteúdo programático. Por quê? Antes, eles tinham colocado ali, apenas no módulo 3, o conteúdo programático por disciplina, e o que me causou também estranheza é que eles pedem, por exemplo, os parâmetros curriculares da educação básica do município de São Paulo, que agora não chama mais assim, chama currículo, então parecia que estava meio desatualizado, e eles pedem ainda o referencial curricular amapaense do ensino médio. Isso não aparece uma vez só não, aparece várias vezes em várias disciplinas. Então, realmente, parece que não foi muito bem pensado esse primeiro edital. E aí, eles reformularam, né, depois, que eu vou mostrar para vocês, e tiraram esses documentos. No módulo 3 estavam as legislações, que agora foi lá para o módulo 1, e
Referência bibliográfica tinha tanto geral quanto por disciplina, que isso permanece. Então, como é que ficou agora? Agora tem as publicações municipais, que é para todos, para todas as áreas do conhecimento, em que vai aparecer, por exemplo, né, o trabalho com os povos imigrantes, com os povos indígenas, vai falar sobre a questão da inclusão. Então, tem vários documentos que são caros, que são importantes para todas as áreas, que são publicações municipais. Também no módulo 3 tem o referencial voltado aí para a bibliografia geral, então vem a referência bibliográfica, ou seja, os autores que vão ser cobrados para todos os professores, tanto para português, matemática, educação física, geografia, todos os professores vão responder perguntas desses autores, tá? Pensando nessa bibliografia, então ela é geral. E tem também conteúdo programático e referência bibliográfica por disciplina. Então, o que a gente percebe agora no módulo 3? Tem tanto a parte que é geral, que vai ser cobrada para todos, quanto um conteúdo que vai ser cobrado apenas para cada disciplina. Então, você precisa separar, né, esses documentos para fazer o estudo. Agora, uma coisa que você pode observar na leitura do edital é que o documento, né, aliás, os documentos, são vários, e as referências bibliográficas da parte geral tem um número bem maior do que na parte específica. É mais extensa, tem mais coisa para ler. Quantas questões serão? Serão 30 questões e vai englobar tudo, tanto questões voltadas aí para o geral, que vai ser para todos os professores, quanto questões voltadas para a sua área do conhecimento. Então, o que eu recomendo a vocês? Primeiro, continue acompanhando as atualizações das publicações pelo site da FGV. Como teve essa modificação no edital, pode aparecer outras modificações. É comum que aconteça, tá? Um novo edital, novas observações. Então, você precisa ficar sempre atento para não perder nenhum dado, nenhuma informação. Vai que você já está dedicado, estudando e tem uma mudança. Então, você precisa prever isso por meio, né, do acompanhamento pelo site. Quanto ao módulo 1, demanda um estudo mais dinâmico por meio de testes, porque o conteúdo é mais factual e conceitual. Veja, caem questões, caem perguntas de língua portuguesa. Não dá tempo, até janeiro, de você aprender tudo o que consta para a língua portuguesa, tudo que está previsto num currículo, na disciplina de língua portuguesa. Não dá tempo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa resgatar aquilo que você sabe, você precisa fazer testes para ver quais são suas dificuldades. Então, esse movimento aí de língua portuguesa tem que ser muito mais dinâmico, tem que ser por meio de testes, que você retome o conhecimento que você já tem, que você se aproprie de maneira mais rápida, porque não dá tempo de fazer algo com profundidade, tá? Então, por meio do teste, que seria o estudo reverso, seria por meio das questões, ele é muito mais eficiente nesse caso, que é um conteúdo factual, conceitual, que não vai dar tempo de ter uma profundidade até a data da prova. Mesma coisa na área de informática. É um conhecimento muito específico, que algumas pessoas têm domínio, outras não. Então, fazendo por meio de questões, você consegue internalizar melhor esses dados. Mas é claro, você precisa ler as referências, você precisa ver quais são os autores que são citados, mas fazer exercícios também facilita esse estudo. E também legislação, principalmente legislação, que são dados muito específicos, são dados pontuais, coisas que não dá para você simplesmente fazer uma interpretação, ou seja, é ou não é factual. Então, cabe também um estudo mais voltado para testes, algo mais dinâmico. Já no módulo 2, como eu falei para vocês, que é apenas formado por currículos e orientações pedagógicas do município, é um documento, né, que é fácil de achar, você consegue achar com facilidade o currículo do município e fazer o seu estudo. Agora, eu recomendo que você faça a leitura com atenção, que você faça a leitura grifando, fazendo as suas anotações. Se possível, faça depois mapas mentais, porque o módulo 2, ele vale também essa pontuação dobrada, ele tem um peso importante na prova. E você ter domínio da sua área de conhecimento fica muito mais fácil, né? Um estudo individual, sozinho, porque você já tem essa formação de nível superior. Então, você consegue fazer a leitura desse documento, interpretá-lo e fazer seu estudo individual. É possível. Já o módulo 3 tem um volume grande de informações.
Então é importante fazer uso de estratégias de estudo para garantir a apreensão dos conteúdos em um curto período de tempo. Em outras palavras, talvez você não consiga estudar sozinho o módulo 3 na sua totalidade. Por quê? Tem muito documento, tanto da parte geral, que é a parte mais extensa, mas também tem os documentos da parte específica. Aqui eu recomendo que você faça uso de estratégias de estudo para agilizar, né, a sua apreensão, a sua compreensão em cima desses conteúdos. E se você tiver uma ajuda, um auxílio, melhor. Porque imagina você dar conta de toda essa bibliografia sozinho, fazer todos esses fichamentos, levantar testes, fazer um compilado de todas essas informações na sua totalidade para a data da prova. Sozinho é difícil, tá? Então, se você tiver ajuda, principalmente no módulo 3, é de grande valia. Isso pode fazer diferença no seu resultado final. E por último, que eu não cito aqui, mas eu falo no vídeo anterior, a questão da importância da prova discursiva, porque ela é eliminatória, então não adianta você ter ido bem na prova de múltipla escolha, né, que é na prova objetiva, e você simplesmente não acertar pelo menos 50% da prova discursiva. E além de eliminatória, ela é classificatória. Então, tudo bem, eu acertei 50%, mas eu poderia ter ido melhor. Eu poderia ter acertado 70% da prova, e isso já me colocaria numa situação em vantagem em relação aos demais participantes, né, os demais candidatos. Por isso que eu também recomendo que você treine a prova discursiva, que você entenda como uma prova discursiva ela é organizada. Para ajudá-los, eu vou disponibilizar aqui no nosso canal do YouTube um vídeo em que a professora Luciana Guiar, que está comigo, que está acompanhando esse concurso também, vai explicar para vocês como essa prova está organizada e que maneira você pode encaminhar o seu estudo para tirar mais proveito e conseguir uma nota melhor, que vai ser todo o diferencial no seu resultado. Então é isso. Espero que você tenha entendido como a prova objetiva ela está organizada, a importância dessa prova, de sempre acompanhar o site, verificar se não tem um edital de retificação que muda alguma dessas regras do concurso que foram pré-estabelecidas. Também é importante prestar atenção na prova discursiva, que fica aqui o meu convite para que você assista ao próximo vídeo e também veja o meu vídeo anterior que eu leio o edital, né, na íntegra, falo todas as questões até para você ter isenção da taxa de inscrição para o concurso. E conte conosco. Aqui está o site vai entrar no ar essa semana, eu estou falando essa semana, nós estamos aqui no dia 10 de setembro, porque segunda-feira, dia 12, tem uma grande surpresa para os interessados em ter ajuda para enfrentar esse concurso público e garantir a sua aprovação. O meu Instagram, lá eu também atualizo todas as informações para vocês, e eu peço para que vocês curtam, compartilhem essa informação, esse vídeo, se foi interessante, se te ajudou, para que chegue em mais pessoas. Muito obrigada pela atenção, desejo um sucesso enorme a todos vocês. Você está aqui assistindo esse vídeo já mostra o seu compromisso com a sua aprovação. Beijo grande e até a próxima!